Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Sim, você é trunfo do Senhor. Você é príncipe, princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Lucas 18, versículo de número 41 e 42. Muito bem, nós estamos agora no 32º milagre de Jesus, né? A cura do cego Bartimeu, tá? Quero te agradecer, você que tem nos acompanhado, dado um gostei para nós. Não esquece não, começou o vídeo, corre lá e dá um gosteizinho, ok? Clica lá em cima do gostei para nós, fortalece bastante. Você que se inscreveu no canal sabe que eu tenho um compromisso de orar por você. Você que também faz comentário, interage com a gente aí, ó. Fiz uma pergunta, né, no café passado, né? Aguardo a sua resposta, quer dizer, a sua participação. Se você já ouviu falar, né, de pastor, que pastor não trabalha, lembra? Foi a pergunta que eu fiz aí, tá? E você que faz pedido de oração sabe que eu também tenho um compromisso de estar orando por você, amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos lá, chegando na reta final, 32º milagre registrado. Nós estamos numa série de milagres de Jesus, vai até o 35, ok? Então, esse daqui é um dos últimos milagres que Jesus operou. Olha, presta bem atenção. Olha o que diz o versículo aqui de número 41 e 42. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Esse cego Bartimeu, presta bem atenção, Jesus chegou em Jericó e há uma história na tradição, tá? Existem os Talmudes, que são os livros, tá, da época contemporâneo, na época de Jesus, foram escritos, inclusive Joséfo, grande historiador, teólogo, que pesquisou e pesquisador muita sobre a vida de Jesus, sobre os acontecimentos bíblicos, né, na época de Cristo, que foi a época que ele viveu, no ano 100, ele escreve no ano 100, você vê que Apocalipse foi escrito no ano 100, o livro de João foi escrito no ano 90, então ele faz uma pesquisa apurada, ele é um pesquisador, e diz a tradição que o nome Bartimeu não é um nome comum, né? Assim, nome próprio, melhor dizendo. É uma conjugação. Bart significa filho de, Timeu, Bartimeu, Timeu, aliás, Bar quer dizer, Bar quer dizer filho de. Timeu era o nome do pai, era um general aposentado, né, na reserva, já com uma certa idade, quando Jerusalém foi invadida. Então foram conquistados contra a nação de Israel várias cidades, e entre elas essa cidade de Jericó. Quando veio uma tropa de soldados romanos para conquistar, como havia feito em várias cidades ao redor, esse general Timeu levantou uma rebelião, ou seja, amotinados contra aquela nova liderança dos romanos, contra as conquistas dos romanos, né, que haviam conquistado várias cidades. Então ele resistiu fielmente, ele criou uma resistência,
com vários outros soldados, e venceu a batalha. Mas, claro que Roma, né, comandado lá pela Itália, sabendo da derrota, enviou reforço, e vem uma nova tropa agora, com uma quantidade muito maior, luta contra Timeu, o general Timeu e os seus, né, aliados, seus revoltosos, e vence a guerra, vence a batalha. Prendem o general Timeu, e como era costume dos romanos, crucificavam o seu oponente, seu inimigo, em praça pública. Por isso que Jesus foi crucificado, porque era um modo deles vingar, né? Então, a sociedade vingava, ou melhor, né, as forças romanas vingavam o seu inimigo. Por exemplo, um ladrão, quando, né, seguido de morte, de um homicídio, ele era vingado pela sociedade. Quem fazia isso aos olhos de todos era Roma, crucificando. Então, vamos pôr um revoltoso, um revolucionário, né, um que reagiu à batalha e agora foi capturado, eles crucificaram em praça pública para que todos vissem o que acontece com quem se mete com Roma. E um jovem filho dele estava lá, presenciando a crucificação do pai. Eles pegaram esse jovem e furaram os seus olhos, né? Cegaram o jovem. Era um modo de não permitir que um filho amanhã vingasse a morte do pai, certo? Criasse um motim, né? Um grupo de amotinados, de revoltosos, e viesse contra Roma dar trabalho. Então, era o filho dele, vamos cegar ele, pronto. Foi o que eles fizeram. Tomavam os bens, o general aposentado, né, tinha sua casa, seu servo, sua regalia, tomaram tudo. E esse jovem agora, além de ser cego, era pobre e estava mendigando. É aonde a Bíblia cita o nome, por isso essa conjunção. Quando cita o nome de alguém nas Escrituras, porque aquela pessoa tinha uma importância na sociedade, era alguém de expressão. Não é à toa que a Bíblia chama nome de Nicodemos, por exemplo, né? De Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus, aquele cobrador de impostos. Fala o nome dos apóstolos, então são o nome de pessoas que eram importantes. Quando fala o nome também de... Deixa eu lembrar aqui, meu Deus, tem hora que dá um branco na mente, mas aquele que carregou a cruz de Jesus, Simão, Cirineu, né? E depois a Bíblia chama Alexandre e Rufo, que eram filhos dele, quer dizer, que se tornaram inclusive pastores e bispos na igreja no futuro. Aquele encontro de carregar a cruz para Jesus, um trecho da caminhada, impactou de tal maneira que ele se converteu e toda a sua casa. Seus filhos se tornaram bênção, tanto é que cita o nome deles lá na frente, eu acho que em Atos Apóstolos fala. Então, quando cita nome de pessoas, porque aquela pessoa teve uma expressão. Então, por isso que fala Bartimeu, o nome do cego. Inclusive eram 2 cegos, né? Mas aqui, nesse texto, trabalha-se o nome do seu pai, ou seja, o filho de Timeu, justamente para se destacar. Esse milagre é registrado, para você ter uma ideia, esse 32º milagre, número 32 aí, ele é registrado por Mateus, no capítulo 20, versículo 29 a 34, por Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, e por fim, esse que nós lemos o texto de Lucas, que está no capítulo 18, versículo 35 a 43. Por isso que eu peguei Lucas, porque ele é o que mais detalhes traz para nós, ok? Então, do 35 até o 43, melhor dizendo, conta essa história que, aproximando-se de Jericó, estava certo
assentado à beira do caminho, pedindo esmola, né? E ouvindo o tropel, quer dizer, estava lá Bartimeu, né? E ouvindo o tropel, quer dizer, o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Viu que era um barulho diferente, nunca acontecia aquela tropa, tanta gente acompanhando, né, alguém. Anunciaram então que quem passava era Jesus o Nazareno. Ora, eles já tinham ouvido falar de Jesus. O lindo é isso, que eu começo a aprender aqui, é que o cego ele pode ser cego, né, mas ele desenvolve outras habilidades. A capacidade de audição dele é estupenda, ele é mais do que qualquer uma pessoa que enxerga normalmente, porque ele desenvolve aquilo que, né, as suas faculdades, seria a palavra correta, as faculdades que, né, que ele tem. Se ele não tem a visão, ele desenvolve outras faculdades, né, que é principalmente a audição, para ele poder viver melhor, né? O tato, a facilidade de tatear as coisas, né? Saber os objetos com o próprio tato, né? A sua comunicação também, e assim vai. Então, quando ele escuta aquele tropejo, ou seja, né, a tropa passando, ele então agora pergunta, e disseram para ele, quando o tropel, né, passou, contaram para ele, pronto, então ele começou a clamar. É a minha oportunidade, eu vou gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quer dizer, se coloca em meu lugar, Jesus, a minha dor, né, a minha angústia. E os que iam na frente o repreendiam para que calasse, dizendo para ele: cala, rapaz. Ele, porém, cada vez mais gritava. Aí que ele gritava mais alto, porque Jesus ia distanciando, ele está escutando isso, né? Tem misericórdia de mim. Então, Jesus parou. Isso é lindo. Jesus, quando para, mandou que trouxesse até ele. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça, né? Marcos diz, por exemplo, que aquele cego lançou de si a sua capa, né? E tinha uma capa de mendigar, que o governo judeu era muito organizado, e é muito, Israel é muito organizado, né? Porque aprendeu com Deus, é Deus que ensina com a sua palavra, né? Viver em comunidade, como prosperar, tudo vem dele, né? Está aqui um livro que você devia dar atenção, porque o Café com Deus é isso, é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Então, nós estamos explicando detalhadamente, a Bíblia nos ensina muitas coisas, né? Segredo da prosperidade, ensina sobre medicina, geografia, ciência, química, física, ensina tudo, né? Então, os segredos da vida, os mistérios da vida, né? Da onde você veio, por que você está aqui, qual o propósito de você ter sido criado, para onde você vai, né? Qual o seu destino, e assim, é tremendo as escrituras. Então, eles organizavam, dar uma capa específica que só o governo tinha, o governo judeu, tá? Embora era subjugado por Roma, mas eles que davam para os seus, né? Analisando se de fato precisava. E isso era bom porque quem ajudava tinha certeza que estava ajudando alguém que precisava, que foi analisado pelo governo, né? Que foi pesquisado pelo governo. Diferente hoje no Brasil, por exemplo, né, em vários países, que as pessoas mendigam e tem até máfia de mendigagem. Pessoas que nem precisam e ficam mendigando, atrapalhando outros que precisam, né? E vivem disso, fazem disso até como profissão, tá? E se você tentar entrar na área deles, eles te expulsam e até te espancam se você continuar, pode até te matar, para você ter uma ideia, né? Então, veja só, é uma realidade. Eu me lembro que foi o Gugu Liberato uma vez se vestiu de mendigo. Eu me lembro de um programa que eu vi, quiseram bater nele, porque tem pontos estratégicos que eles desenvolveram e não deixa ninguém entrar, tá? Para você ver como é que são as coisas. E tem gente que comanda esses grupos de mendigo
né? Explorando-os, fazendo levantar valores diariamente. Então, claro que, infelizmente, tem gente que, né, acaba sendo prejudicada porque precisa de fato, e as pessoas às vezes ficam com medo de dar, e às vezes para ser para droga e tal. Então, aí é que a comunidade judaica tinha uma organização extraordinária, dando uma capa específica, e quem tinha aquilo guardava consigo, andava com ela, porque sabia que era a sua identidade de direito de mendigar e de trazer confiança para quem ia ajudá-lo. Então as pessoas ajudavam muito mais. Mas aí, diz, né, lá em Mateus e também em Marcos, diz que ele lançou de si e deixou a sua capa. Com quem diz, eu não preciso mais dessa identidade de miserável, de pedinte, ele vai resolver o meu problema. Ou seja, acreditou, deu um salto, largou, lançou da capa e foi de encontro a Jesus. Isso é lindo demais. Tem hora que a gente tem que dar um salto pela fé, mesmo não enxergando. É assim que é a verdadeira fé, né? Você crê, se lança nos braços de Jesus. E aí, Jesus faz a pergunta crucial que nós lemos: que queres que eu te faça? Ora, se Jesus sabia que ele era cego, que ele precisava enxergar, vai fazer uma pergunta dessa, parece uma redundância, né? Mas eu já falei em cafés passados aí, que Deus quer ouvir da nossa boca, Ele sabe o que você precisa. A Bíblia diz que antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você, porque é comunhão, é relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. Ele quer interagir com você. Por isso Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Porque às vezes a pessoa não crê o suficiente. Ah, Senhor, me dá um servo aí. O Senhor tem condição, o Senhor está passando com um grupo, pede um para me ajudar. Quer dizer, quem não crê poderia pedir isso, né? Se fosse hoje, me dá um cão-guia, ou me dá uma bengala daquela própria para cego, né? Para mim conseguir caminhar. Ô Jesus, um guia de cego, né? Não, mas ele disse, que eu torne a ver. Olha o que ele pede, olha. Então parou Jesus e perguntou, né? Que queres que eu te faça? Respondeu, Senhor, que eu torne a ver. Então, provando que ele já enxergou uma época. E talvez ele foi traumatizado na sua cegueira. A última visão que ele teve foi uma visão de dor, de ver o seu pai crucificado. Morrer em praça pública crucificado. E além da dor na alma, ainda vem outra dor, que é perder os olhos e ainda não poder, quer dizer, mudar a sua vida de uma condição melhor para uma condição pior, de miserável, de pedinte, de necessitado e de cego, dependente dos outros. Um cego precisa ser guiado, senão ele pode ser atropelado, pode cair em buraco, pode um bicho atacar, uma cobra picar, uma aranha, e assim vai, né? Um inseto. Então, ele precisa de que alguém esteja, né, amparando, ajudando, mas louvado seja Deus. E o Senhor disse para ele, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista. Então olha só, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E ele, diz o versículo 43, imediatamente tornou a ver, tornou algo que ele já anteriormente, quer dizer, não nasceu cego, né? Ele já enxergou e seguia-o glorificando a Deus. Então, olha que visão extraordinária. Ele recebe a visão de volta e agora, ele imediatamente vendo, ele faz o quê? Ele segue a Jesus. Ele segue Jesus, caminho afora e glorificando a Deus. Dava louvores a Deus, exaltando o nome do Senhor, testemunhando para todos, eu era cego, eu que era o cego Bartimeu, né? Porque foi perfurada a minha visão, ele, Jesus, o meu Senhor, me curou. Quer dizer, isso é lindo demais, gente. Quem tem um encontro com Jesus e ocorre um milagre na sua vida de transformação, do que seja, ele
tem o desejo de seguir a Jesus. Esse homem está seguindo a Jesus e glorificando o nome dele. É isso que a gente aprende. São várias mensagens que a gente aprende aqui, né? Que nós devemos clamar quem pode realmente fazer. E ele clamou. Alguns vão se levantar querendo te atrapalhar para que você não receba a sua bênção. Não pare, tá? Os obstáculos que vão se levantar é para você ultrapassar os obstáculos, para você vencer barreiras. E muitas vezes vão querer te desanimar como esse. Cala, rapaz, para de perturbar. O mestre, todo mundo pedindo, também todo mundo precisa. Mas ele viu a sua oportunidade e não quis deixar passar. Ele aproveitou a oportunidade, gritando mais alto, cada vez mais, até que Jesus parou. Deus tem hora que parece que não nos ouve. Jesus estava passando, ele sabia que ele está clamando. Mas Jesus, às vezes, prova a nossa fé. Deus prova a nossa fé. Às vezes você está orando, pedindo algo que não aconteceu ainda. Deus está te provando para ver se você continua crendo. Se você continua clamando. Se você vai ser perseverante, insistente. Porque os vencedores, o segredo deles é a perseverança, é a insistência. Então, ele continuou perseverando, sendo insistente, clamando. E Deus ouve o clamor do aflito. Para e pergunta o que queres. Vai chegar um momento que Deus vai dizer para você, o que você quer que eu te faça? Amém? E você tem que estar firme na sua posição de acreditar que Deus pode fazer. E dizer para ele o que é. No caso desse cego, a sua necessidade era enxergar. Né? Porque a sua história ia mudar. Ele ia deixar de ser mendigo, poderia trabalhar, deixar de ser julgado pela sociedade, porque era qualquer um que tinha deficiência para eles era maldição, deixar de ser um maldito. E, além de tudo, poder se socializar e ainda ter a sua vida religiosa, viver, né, a sua vida espiritual na presença de Deus, que antes nem podia entrar no templo, porque não entrava deficiente no templo, por causa desse absurdo, né, que se julgavam, a tradição julgava como maldito qualquer um que tinha, né, deficiência. E ele agora pode ter uma vida de comunhão com Deus, ir ao templo e aprender com o Senhor, e adorar a Deus, aprender com o Senhor nas Escrituras, né, e adorar a Deus. Por isso que ele segue Jesus caminho afora, e glorificando a Deus. Tem gente que segue em silêncio, igual muito da multidão, mas ele não tinha motivo de glorificar a Deus. Se nós olharmos para o que Deus já fez na nossa vida, nós temos motivo de glorificar Ele. Amém? Pai Todo-Poderoso, está diante da Tua presença, essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Deus, coloca nas Tuas poderosas mãos cada pedido de oração, cada pessoa que, ó Deus, é colocada aí, o seu pedido, faz a sua petição, o seu agradecimento. Eu te louvo por cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Nós também perdemos aqui, ontem, Pai, um jovem tão novo, 26 anos de idade, foi morto. Bem provavelmente seja pelo tráfico, a gente não sabe, mas levou muitos tiros, não levaram sua moto, e provavelmente pode ser, mas a dor da família, meu Pai, é que é terrível. Então eu coloco nas Tuas mãos essa família que está enlutada, sofrendo com essa dor da separação. Que o Senhor, Deus, repreenda esse espírito de homicídio na nossa cidade e região, espírito de suicídio, que há pouco tempo também perdemos um jovem empresário aqui, tirou a própria vida, tentou contra a própria vida, segundo dizem, né? Está em investigação, mas nós repreendemos todo espírito de suicídio em nome de Jesus. Ontem tivemos uma reunião também tão proveitosa a respeito do presídio, o que nós podemos fazer para melhorar como conselho jurídico. Pai, colocamos diante das Tuas mãos cada uma das reivindicações que apresentamos e que outros apresentaram também, para que possamos ser bem-sucedidos perante o juiz, que tem autonomia de autorizar. Ó Deus, eu coloco nas Tuas mãos poderosas cada caso, cada situação, em nome de Jesus. Amém.
Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo com força, eu te aguardo até o próximo, hein? Vamos lá.